Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Viemos trazer aí, né, mais um dia de operação, mais um dia de operação do nosso desafio, como tá sendo aí, né, documentado para vocês. Hoje, como diz o ditado, né, um jargão aí do mercado, a gente trouxe o violino para casa, né, a gente tentou fazer essa compra aqui, calculamos aí, né, o stop, tudo corretamente, o mercado veio a gente tirar justamente na mínima desse candle, e depois ele seguiu o movimento, né? Conforme vocês estão vendo aqui no gráfico. Não foi no 0 a 0, tá? Realmente foi uma situação de violino mesmo. Ele veio, me estopou, me tirou do stop de proteção da operação e depois seguiu o movimento. Como eu disse, né? Tá um mercado bastante volátil. Até recomendei um vídeo aí do Amazonas, para quem quiser entender um pouco mais de volatilidade, que é bastante importante, né? Isso aí vai entender vocês calibrar, vai melhorar a percepção de vocês sobre calibrar alvo, calibrar stop, tá bom? Isso aí é básico, né? Assim como a gente estuda fractal, outros conceitos aí, volatilidade é básico. Sem mais delongas, né? A gente já vai pro vídeo aqui. Vou colocar como sempre sem o áudio de fundo, que é ruído, né? E a reprodução rápida, tá? Aqui inicialmente, né? A gente tinha olhado os indicadores no calendário econômico. Volta de meio-dia que ia ter bastante indicador. Onde que eu pequei, né? A operação de hoje que eu considero que eu pequei. Eu não esperei a barra fechar, tá? Deveria ter esperado ela fechar aqui e ter me dado a confirmação. Com certeza o resultado da operação teria sido diferente, tá? São pequenos detalhes, né? Que ao longo do dia passam despercebido e fazem diferença, tá? Então a gente tem que ser extremamente disciplinado e relembrar, né, as nossas regras operacionais, tornar mais objetivo, porque hoje, como vocês vão observar, um pequeno detalhe, né, um pouquinho que eu antecipei a operação, foi suficiente para o mercado volátil, né, devido ao horário e a saída dos indicadores, me tirar aqui no stop técnico e seguir a direção dele, correto? Ou seja, uma questão aqui de fração mesmo de, ou talvez de segundos, né, ou como eu disse aqui, de disciplina, tá? Ele vem, né, como vocês podem ver aqui, bastante volátil. Já tinha feito essa rejeição, né, vamos dizer, técnica aqui. Tinha ganhado essa questão da resistência. Os indicadores apontando já uma reversão desde aqui de baixo, né? Aqui já estava me confirmando a reversão, que ele monta um pullback para depois conseguir seguir, né? A pernada de alta, revertendo essa pernada anterior de baixo. Porém, ele vem e vai me tirar antes de seguir a operação, né? Talvez eu não teria segurado até esse alvo maior de 1.700 pontos, que eu imaginei, devido à saída dos indicadores, né? Ele teria uma maior força, uma maior volatilidade para passar essa região aqui de primeira, mas como vocês podem observar depois no gráfico e no vídeo que eu vou soltar aqui depois desse, ele não ia passar nessa região. Então, provavelmente, assim que ele segurasse aqui um pouquinho, eu teria zerado a minha operação. Mas ainda garantiria um alvo aí de 2 para 1, tá bom? Eu deixei um alvo mais longo porque a gente já está no drawdown um pouco maior. E se ele, de repente, sendo reativo ao desenvolver da operação, ele passasse aqui com bastante força, carregaria a operação até no alvo maior, tá bom? Como vocês podem ver, ele devolve boa parte do movimento. Ele vai vir realmente para me tirar e depois ele vai seguir sua direção, né? O seu alvo. Então, realmente, como eu disse, é uma questão de detalhes, né? Uma questão mínima aí que a gente deixa passar despercebido, talvez por falta de atenção, como eu disse, por falta de relembrar aí os conceitos, né? E é suficiente para ditar, né? O resultado. Vocês podem ver que aqui estava tendo bastante absorção compradora, né? Os vendidos tentando trazer o preço para baixo e os compradores atuando aqui tentando jogar o preço para cima.
Mas ainda assim eles conseguiram aqui dar uma leve ticada que foi suficiente para me tirar aqui, né? Aí, como dizem os teóricos da conspiração, o mercado buscou o meu stop e depois foi no alvo. Não, isso aqui é um evento normal de mercado, né? Como eu disse, eu considero mais que foi uma falha da minha parte de não deixar a barra fechar para fazer a entrada por confirmação e tentar antecipar, né? Às vezes a gente aquele excesso ali de aguardar, a gente acaba pecando na ansiedade, tá bom? Vocês podem ver que ele devolve boa parte da barra e aí posteriormente ele vai me tirar, né? Só dá aquela triscada aqui no stop que a gente chama de violino, né? Foi violinado. E me tira da operação. Numa ocasião comum, né? O trader profissional ele vendo isso aqui acontecer, ele vai fazer a reentrada aqui, tá bom? No meu caso aqui, eu não fiz porque estou condizendo a uma operação só no dia. Só que, né, a gente passando pro próximo aqui, vocês vão ver que ele faz o movimento e aí, né, em seguida ele vai pagar aqui o alvo de 1 para 1, né? Só gravei aqui para vocês verem mesmo como que foi uma questão pontual, né? Um erro que aparentemente parece mínimo, né? Um erro besta, vamos dizer assim, né? Não, você acha que não vai interferir no resultado, mas interfere, tá? Por isso que como eu vou dizer, a atividade de trader, né, é tão difícil, tá? Porque são os mínimos detalhes que fazem essa diferença. Aqui, tranquilamente, eu pagaria o alvo de 2 para 1, né? Deus que eu não tivesse antecipado, eu entraria nessa barra, ele já não testaria mais o meu stop, né? Porque aí sim ele confirmou o rompimento e aí seguiu, né? Aqui eu tô voltando o tempo gráfico porque devido a um erro aqui dos dados móveis ele ficou com um gapzinho, né? Mas aqui o que aconteceria? Faria a entrada assim que fechasse a barra, 2 para 1 de risco, tá? Basicamente foi isso. Depois eu vou adiantar o vídeo aqui. Ele vai montar um pullback, né? Ao contrário disso, se eu tivesse aceitado o risco de 0 a 0, ele acho que teria me tirado no 0 a 0 para depois seguir o alvo. Como vocês podem ver aqui, foi o que eu disse, né? Fez aqui a correção e depois ele seguiu o alvo. Aqui é a conta simulador, né? Como eu sempre gosto de mostrar para vocês, a conta do desafio. E aqui, já personalizado, né? Que o dia aqui já virou do dia 20, tá bom? Então aí a gente pegou um stop aí de 330 pontos, tá bom? Já jogando aqui para o nosso gerenciamento, vai dar aqui menos 66 do dia 20. Fizemos uma operação. Quanto que esse trade andou a meu favor aqui? 5 pontinhos só, né? Que eu entrei na bela da absorção. E menos 330 que ele andou contra a minha posição. Confesso que tá um pouco difícil para conseguir acertar o time do mercado, tá? Consigo ver a direção, mas eu não tô tendo aquele trade que rasga assim, né? Tá um pouco difícil. Aqui sobre o relatório emocional, né? Tinha dormido bem. Dormi bem. Eu sempre gosto de começar com essa frase porque distingue os dias que eu não dormi dos que eu não dormi, talvez por alguma tribulação, né? Eu consigo mensurar o meu humor, tá bom? Dormi bem. Era um dia tranquilo no trabalho. Consegui verificar a agenda econômica. Pequei um pouco por antecipar o trade e tomei um violino, como o pessoal usa o jargão do mercado aí, tá? Tinha calibrado a frequência? Sim, tinha calibrado a frequência. Tinha confluência? Sim, tinha confluência. Tinha risco retorno? Sim, também tinha risco retorno. Teve gatilho? Teve gatilho. Foi um pullback? Eu considero que foi, né? E teve o calendário econômico também, tá? Então, no acumulado aqui, a gente está acumulando aqui 178 de drawdown. Salvar aqui. Só vou fazer um pause aqui que eu esqueci de abrir a nota de corretagem, tá?
Voltando aqui, galera. Já abri a nota de corretagem para a gente preencher a outra planilha, né? Vamos salvar aqui. E essa daqui eu já vou revisar com vocês, tá bom? Porque eu fiquei de puxar a nota geral aqui e eu não puxei. Então, vamos ver que dia 2 eu já lancei aqui 50 centavos. Crédito. Acho que eu já vou fechar essa daqui para ela não ficar abrindo toda hora. 50 centavos de crédito, tá aí. Só revisando com vocês mais rápido, tá? 78,50, tá ali. Dia 4, 82,50 também tá ali. Dia 5, 50 centavos de débito tá aqui. R$29,21 tá aqui do dia 6. E do dia 9, 84,65 tá aqui também. 65,50 do dia 10 também tá aqui. 49,50 também tá aqui do dia 11. 50 centavos de crédito do dia 12 também tá aqui. Perfeito. E dia 13. Dia 13 foi aquele stop salgado, né? 163,50 também tá ali. Agora do dia 18. Eu não tinha jogado a nota de corretagem do dia 18. Estranho. 101,50. Dia 18. Ah, não. É porque teve um intervalo aqui que foi o feriado de carnaval, tá? Vocês me desculpem aí. 101,50. Tá aí. E dia 19. 25,50. Tá aí. E o dia de hoje, que foi o dia 20, tá bom? Então 66,50. Lembrando que aqui vai dar um valor um pouquinho maior que a outra, né? Devido a os emolumentos, né? E a taxa de registro. E um pouco desse valor aqui era o lucro do mês de janeiro, tá bom? Então, já voltando aqui pro gráfico. Como eu disse, está sendo uns dias bem difíceis, né? Ainda estou pensando se eu migro meu operacional para um operacional de scalper, que eu também sei fazer, porém eu trabalho risco-retorno invertido, né? Mas o que não vai adiantar nesse sentido, porque as minhas operações, que eu gosto de pegar operações do meu operacional, né? São operações que eu entro e ele já anda a meu favor, eu não estou conseguindo encaixar elas, tá? O mercado normalmente está brigando muito. Isso é bom para quem opera fazendo médio, né? Que é um pouco perigoso, mas nesse cenário que o mercado está trabalhando aqui funciona bastante. O cara vai construindo a posição. Mas para quem é iniciante, ele não pode nem pensar em operar dessa forma, tá? Porque é muito arriscado. Se tiver um sequestro emocional, como dizem, né? Sequestro das amígdalas, vocês podem procurar esse termo aí. Você quebra a conta, independente do tamanho, com um dia, né? Ou até menos, em horas, tá bom? Então, pra gente é melhor fazer o feijão com arroz aqui, bem feito, e mostrar pra vocês a realidade. No mais, segunda-feira, se a gente tiver oportunidade, a gente tenta aí retomar o nosso resultado. Até lá, a gente se vê no gráfico.